Jerusalém, e temos como nossa base, princípio de fé, né? Regra de fé, a Bíblia Sagrada, pela qual nós nos guiamos e aprendemos a conhecer a Deus. E nessa hora nós paramos um pouquinho para ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a poder prestar atenção nessa palavra. Eu garanto a você que ela vai fazer algo tremendo na sua vida. Amém. Ela fez na minha um dia. E creio que vai fazer na sua vida também. Amém? Diga para o seu irmão que está ao lado, Deus vai te abençoar nessa noite. Deus vai te abençoar nessa noite. Amém? Glória a Deus. Eu quero convidar nessa noite o nosso professor Elcio para fazer a palavra. Glória a Deus. Irmãos, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Que Deus abençoe, com vontade, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, graça e paz, amém? Amém. Estamos alegres? Amém. Por quê? Porque a alegria do Senhor É a nossa força. é alegria quando me disseram, Vamos à casa do Senhor. a igreja está afiada. Amados, convidamos a todos a abrir a palavra do Senhor nos Evangelhos de Marcos, o seu capítulo 4. Amém? Vamos fazer umas comparações com os demais evangelhos, né? Mateus também, Mateus, capítulo 8, pode ficar aberto. Marcos, inicialmente Marcos 4, 35 e depois Mateus 8, 23. Será aquele episódio tão conhecido de todos nós? A tempestade apaziguada pelo Senhor, né? Coisa maravilhosa. Quem já não conheceu, já não ouviu. Do Lucas também, Lucas capítulo 8. Então, inicialmente, vamos ler Marcos 4, verso número 35. Irmãos podem permanecer com a palavra aberta e sagrada. Capítulo 8 também, de Mateus, verso de número 23. E Lucas, capítulo 8, verso de número 22. São as três narrativas desta situação tão marcante na vida e ministério do Senhor Jesus Cristo. Algo interessante, nós pedimos ao Senhor, né? Mais um dia, aprendemos um pouco mais da sua palavra, para que possamos assim crescer, sua graça e seu conhecimento. Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor, portanto, em Marcos, capítulo 4, verso 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E ele deixou a multidão, e levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor. Diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus. Vamos fechar os nossos olhos nesta hora, queridos. Graças a Deus, meu Pai, a leitura desta palavra viva e eficaz. Pedimos-te, ó Deus, acrescenta nos nossos corações, não simplesmente informação, mas sobretudo a tua revelação. Para que somente o teu nome seja glorificado. Amém. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, vamos saber um pouquinho acerca deste mar, né? Chamado Mar da Galileia. O Mar da Galileia era conhecido de muitos ali na região, o povo de Israel, desde o Antigo Testamento. Não era Mar da Galileia, não, era conhecido como Mar de Quinerete. Mar de Quinerete quer dizer harpa, alaúde, harpa. Então é mar de alaúde, mar da harpa, mar de instrumentos musicais. Este mar, ele era formado por águas doces, água doce do Rio Jordão. Isso mesmo, apesar de ser, na verdade, um mar de água doce, não era exatamente um mar, era um grande lago, pela sua extensão era tido como mar. Ele
tinha água doce, era viscoso, era extremamente viscoso, muitos peixes. Os biólogos listaram mais de 22 espécies de peixes, para nós terem uma ideia. Aquele mar era muito interessante para o povo, não é? Era fonte de subsistência, era um mar cujas águas eram doces, né? Boas para serem bebidas. Era um mar, entretanto, cercado por montanhas altas, entre elas até o Monte Hermon era visto dali. É curioso, esses detalhes são curiosos porque nos falam alguma coisa. Este mar, ele foi considerado no tal como Mar de Quinerete, mar de Ar, durante todo o Antigo Testamento, só que ao chegar no Novo Testamento ele muda o nome, ele muda de nome. Aí ele é dado outra denominação, chamado Lago Genezaré. No Novo Testamento, então, ele é tido como mar, não mais Mar de Quinerete, mas Lago de Genezaré. E quer dizer o quê? Quer dizer um jardim de azul, um jardim cercado, um jardim fechado. Irmão, mas por que eu vou querer saber dessas coisas todas, esses detalhes geográficos de um mar que está lá em Israel? Pois é, queridos. A palavra diz que todas as coisas que foram escritas para o nosso ensino. Nada na palavra de Deus está por coincidência. Tudo que Jesus operou teve um caráter profético. Lá em Apocalipse nós lemos que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então não quer dizer que tudo que Jesus operou foi de caráter profético, sim. O que Jesus operou, o que Jesus fez, o que Jesus realizou, ele possuía um caráter, alguma coisa que iria apontar para o futuro. Haveria de se profetizar, haveria de se concretizar aquela profecia nos atos de Jesus naquele momento. Vamos observar também o contexto. Esse episódio acontece depois de algumas coisas que sucedem também no ministério do Senhor Jesus. Que coisas foram estas? Foram uns conselhos que Jesus deu. Se os irmãos forem se reportar a Mateus, como eu pedi para os irmãos abrirem, Mateus capítulo 8, os irmãos vão ver que antecedendo este episódio, houve alguns conselhos. Algumas coisas sucederam. Que coisas foram estas? Um escriba chega para o mestre e diz: Mestre, tudo deixarei para te seguir? Então Jesus responde para aquele escriba: Olha, as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então foi uma declaração, um sabor de conselho para aquele escriba, porque o escriba conhecia muito a lei, muito a letra. E quando ele falou Filho do Homem, era um ensino que Jesus queria dar para aquele homem. Ele bem sabia que o Filho do Homem é uma expressão maravilhosa, escrita lá em Daniel, capítulo, vamos abrir em Daniel, que também é curioso, é instrutivo para as nossas vidas, no seu capítulo 7, versículos 13 e 14. A expressão que Jesus usou aqui como Filho do Homem, meus irmãos, nós vamos entender agora, porque aquele escriba sabia. Tem como os discípulos que estavam ali ao redor daquela conversa, eles sabiam, tinham ouvido falar dessa expressão, Filho do Homem, uma expressão muito forte em Israel, muito forte por meio ali dos rabinos. Foi ensinado que o Filho do Homem, ele viria. E vamos ler. Capítulo 7 de Daniel diz assim: Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único, que não será destruído. Aleluia. O Senhor queria se revelar àquele escriba. Em outras palavras, parafraseando o que Jesus quis dizer ali: olha, você conhece a letra, você conhece muito bem as Escrituras, mas você está diante daquele que Daniel profetizou. Aleluia. Eu sou o Filho do Homem. Eu sou aquele cujo reino não será destruído jamais. E eu virei sobre as nuvens com poder e grande glória. Aquela oportunidade foi dada àquele escriba. E simplesmente ele nada disse. Absolutamente nada respondeu a Jesus. Jesus disse: olha, as raposas do céu têm ninhos,
As raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Em outras palavras, ele queria dizer: filho meu, dá no teu coração. Quero reclinar a minha cabeça no teu coração, na tua vida. Quero entrar na tua vida. Eu quero reinar sobre a sua vida. Sabe por quê, meus irmãos? Porque em Mateus, Jesus é apresentado como rei. Ele foi escrito para os judeus. Marcos, Jesus é apresentado como servo. Ele foi escrito para os romanos. E em Lucas, o Evangelho de Lucas é escrito para os gregos. Jesus como filho do homem, aleluia. E outro conselho o Senhor dá a um escriba, além do escriba, o Senhor dá um conselho a um discípulo que se achega a ele. Pode observar aí, depois do escriba vem um dos discípulos, e chega para Jesus e diz: Senhor, primeiro deixa meu pai faleceu, permita-me que eu vá enterrá-lo. Aí o Senhor responde para dar um conselho também: olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos, se não sabem. Deixa os seus mortos enterrar, deixa os mortos enterrar os seus mortos, mostrando que Ele é a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vida, e vim trazer vida com abundância. Não é para nós nos preocuparmos com as coisas que estão relacionadas à morte, mas o doador da vida estava ali diante dele. Aleluia. Meus queridos, estes conselhos, eles se fecham no terceiro conselho, último. Por que nós estamos falando de conselho? Porque Jesus é um conselheiro maior, aleluia. Jesus, ele, quando se achega naquele momento, no versículo, no capítulo 4 de Marcos, nós lemos algo interessante. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse para os discípulos: passemos para outra banda. Foi uma conotação de conselho, sim, porque já era tarde, as sombras já caíam sobre a terra, já estava escuro, já era tarde. E diante deles havia um mar conhecido como o mar de alaúde, como o mar de Arpa, águas doces, escuso, como nós dissemos aqui. Mas, queridos, nós vemos que o mar também ele é descrito lá em Apocalipse. Ah, é? Lá no Apocalipse nós vemos o seguinte, que as muitas águas, elas representam povos, línguas e nações. Ah, então quer dizer que o mar é tipo do mundo? O mar é tipo deste mundo que ali está. Meus irmãos, o mundo ele se apresenta para nós assim, com uma canção de harpas e de alaúdes. O mundo tem as suas águas doces, não é verdade? O mundo nos oferece quantas coisas, quantas situações que deste mundo nós obtemos ou obtivemos para nós, para a nossa subsistência. Quantos aqui poderiam dizer: ah, mas olha, ou quantos lá fora ainda dizem, não é, irmãos? Ah, esse mundo é muito bom. Esse mundo com a sua canção, né, de ninar, com as suas visões encantadoras. Esse mundo com as suas águas doces, me dá de beber cada dia, não é? Ó, esse mundo, mas, meus irmãos, o conselho de Jesus foi um para eles: passemos para outra banda. Sabe o que o Senhor queria dizer com eles, para os discípulos? Olha, esse mundo pode parecer, este mar pode ser muito agradável para vocês, este mundo que aí está, ele jaz maligno. É necessário que nós o atravessemos, passemos para outra banda. O conselho de Jesus para os nossos corações nesta última hora, porque já é tarde. As sombras caem, já é tarde. Jesus profeticamente falando, ele disse assim: olha, olhai para a figueira, quando seus ramos se tornam ternos e nascem folhas, nascem brotos, sabem que está próximo o verão, já é tarde. E a figueira é tipo de Israel. Israel, meus irmãos, é a relógio de Deus. Os ponteiros já estão quase que se juntando à meia-noite. A hora profética do relógio de Deus é a meia-noite. E lá em Mateus 25 nós vemos: eis o noivo. Um grito: eis o noivo, sai ao encontro. O mundo o mundo já tem trevas. Já é tarde. Já é tarde. Profeticamente falando, já é tarde. Em breve, Jesus vai voltar. Em breve, Maranata vai se ouvir. Aleluia. Já é tarde. As sombras caem. As trevas sobrevêm à terra. E essas trevas, a palavra diz que o homem, ele tropeça porque não sabe por onde caminhar. Mas na casa do Senhor a luz, louvado seja o nome do Senhor.
Porque Jesus é a luz do mundo. Mas qual foi o conselho que Jesus quis dizer aqui? Passemos para outra banda. É necessário que nós cruzemos este mar. É necessário que nós cruzemos este mar. E vejam bem o conselho de Jesus. Se Jesus disse que eles passariam por aquele mar, eles atravessariam o mar, os irmãos podem conceber que aquela tempestade que nós vamos ler daqui a pouquinho em detalhes seria capaz de impedi-los? É claro que não. Jesus não disse que passaria, então nós ou iremos passar, eles também iriam passar, com certeza. Se Jesus diz, meus queridos, para nós lhe dar uma promessa, a promessa dele não falhará. Amém. A palavra do Senhor não voltará vazia. E quando ele diz, passemos para outra banda, se faz necessário que atravessemos este mundo. Mas só que nós não vamos atravessar este mundo com um barquinho sem a sua presença, não. Ele está presente no barco, aleluia. Ele está presente na sua vida. Mas vamos aos detalhes desta tempestade. O que aconteceu? Ocorreu o seguinte, queridos, que mesmo ele dando este conselho, Jesus se revelou como conselheiro. Eles deixaram a multidão. É necessário que deixemos a multidão também. Né? Profeticamente falando, a multidão está andando seu curso normal, fazendo o que ela bem entende. Mas os discípulos deixaram a multidão. E hoje os servos do Senhor, primeiro eles deixam a multidão. Eles têm que abandonar a multidão, amém? Não quero dizer aqui, não queremos dizer que os irmãos, que o irmão tem que parar de trabalhar, de estudar, e enclausurar-se, e não é isso. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Importa que nós estudemos, importa que trabalhemos, sim, mas importa que sejamos a luz e o sal da terra, aleluia. Então deixar a multidão. Então o servo ele precisa primeiro deixar a multidão, deixar os costumes da multidão, deixar a sua vida pregressa. Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, este tudo seja novo, aleluia. Deixar a multidão, primeira coisa. E levaram consigo assim como estava. Por que assim como estava? Porque estavam exaustos, tanto trabalhar. Estavam saindo de Cafarnaum, estavam indo para Gadara. Vejam bem, o Senhor, após um monte das bem-aventuranças, ele cura um leproso, depois se depara com esta questão aqui do escriba, depois do discípulo, a família do Senhor Jesus também, aquela questão da família de Cristo, né? Tantas coisas, tantos milagres, e ele está exausto. E o que ocorre? Muitos barquinhos estavam com eles também, levantando-se grande temporal de vento. Olha a característica desta tempestade, temporal de vento. Subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E em Mateus, nós lemos algo interessante. Em Mateus 8 nós lemos: e eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele porém estava dormindo. E os seus discípulos aproximaram-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos que perecemos. Quantas vezes o servo ele passa por tempestades nesta vida e acha que já é o fim. Olha, perecemos, não tem mais jeito. Não vou nem mais ir à igreja, não vou nem mais ler a Bíblia, não tem mais jeito, a tempestade está tamanha, eu não tenho mais jeito, não há como eu sair desta situação, não há como. Querido, mas Jesus está no barco, amém? Aleluia! Põe a tua boca no pó, ainda há esperança. Amém, glória a Deus. Jesus está no barco. E quando estes homens, apesar desta situação, apesar desta reação, eles dizem: pereçamos, mestre! E Moody diz uma coisa interessante, né? Aqui eles disseram: mestre, não se dá que pereçamos. Quando o homem está em necessidade, quando o homem está em dificuldade, quando o homem precisa de Deus, não é preciso lhe ensinar a orar, porque ele ora rapidamente, né? E já se volta logo para Deus. Então eles voltaram-se e disseram: mestre, não se dá que pereçamos, não se dá que pereçamos. Jesus é Deus. Amém, irmãos? Amém. Jesus também é homem. Ele era 100% Deus e 100% homem. Por isso ele estava cansado, exausto e estava dormindo. Mas por que afirmamos que Jesus é Deus? Para aqueles que desconhecem, João ele escreveu: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Este verbo é
o Senhor Jesus Cristo. E lá no início nós lemos, Deus criou os céus e a terra e disse, haja luz. E esse Deus é Elohim. Elohim é um sentido plural. Portanto, é Deus Pai, Filho. Portanto, no início da criação, como vemos aqui, Ele é o Senhor da glória, aleluia, Ele é o Criador. Meus queridos, quando nós lemos ainda em João, que diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e nada sem Ele se fez. Sem Ele nada foi feito, se fez. Então Jesus é o Verbo. Ora, como então? Ele diz, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. Mas Jesus estava dormindo. Mas será que Jesus, como Criador, ele estava ignorando aquela situação? É claro que não. Humanamente falando, ele estava dormindo, mas espiritualmente ele estava cavaleiro de todas as circunstâncias. Às vezes não parece isto. Se passa uma tempestade, você ora e parece que a oração não passa do teto, parece que parece que o Senhor está dormindo. Mas podemos afirmar categoricamente, o nosso Deus não dorme, aleluia, não dormirá o glória de Israel, não dormirá aquele que te guarda. Amém. Glória a Deus. Salmo 121, o Senhor não dormirá, o Senhor não dorme, ainda que nos pareça. Mas eu estou há tanto tempo clamando e jejuando e orando, e a bênção não vem, mas por que parece que está dormindo? Não está dormindo, amado. Não está dormindo. Para aqueles aparentemente que estão numa almofada, está confortavelmente, parece que Deus está insensível, não está vendo, não está observando, não está sentindo a minha situação tão difícil. Está sim. O Senhor sonda os nossos corações, os nossos rins, aleluia. Amém. Ele está atento à sua tribulação, meu amado. O Senhor conhece a sua tempestade. A tempestade está atribulando a sua vida, seja ela qual for, de que natureza for. Então, neste momento em que ele estava assentado ou deitado numa almofada, dormindo, aparentemente, ele estava ali se revelando como Pai da eternidade, aleluia. Pai da eternidade, porque ele foi o Criador, ele é o Criador. Pai da eternidade, sabedor de todas as coisas. E quando, ao dar aqueles conselhos para o escriba e para os seus discípulos que ouviram, ele queria dar, na verdade, uma experiência para eles. O escriba conhece a letra, mas quem fala com ele é o Filho do Homem. Vou mostrar também para os meus discípulos que eu sou o Criador. Então vamos passar para outra banda. Passemos para outra banda. Porque, na verdade, o Senhor queria dar uma experiência para aqueles homens. Queria que eles o conhecessem na sua essência. Pedro e André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu. Nós vemos Tadeu, vemos Tomé, Judas Iscariotes. Os discípulos estavam ali. Todos conheciam as tradições judaicas, conheciam a palavra, mas a sua maneira. Primeiro Jesus se revelou como conselheiro e agora se revelou como Pai da eternidade. E então, meus irmãos, ele se vira e diz, repreende o vento e diz ao mar, cala-te, e o vento se aquieta e houve grande o quê? Bonança. Aquela tempestade é convertida por uma situação de quê? Plena paz. Agora o Senhor se revela como príncipe da paz. Está atribulada a sua vida? Seja, em que segmento for, em que situação, de que natureza for, profissional, afetiva, espiritual mesmo. O príncipe da paz quer transformar a tempestade em bonança, aleluia. Você está com lutas, você está com dúvidas talvez. Diz o Senhor, não me responde, estou há quanto tempo buscando, eu não vejo resultado. O príncipe da paz está aqui presente, aleluia. Ele disse, ele prometeu, este vos dou a minha paz vos dou, não vou a dor como o mundo. Porque a paz do mundo é ilusória, é momentânea, é transitória, é efêmera. Mas a paz que Jesus dá, ela excede todo o nosso entendimento, aleluia. É a paz que transforma, é a paz que reproduz, é a paz que se renova a cada dia. Por quê? Porque está em sintonia com as misericórdias do Senhor. Este príncipe da paz, ele atua nas nossas vidas, porque as suas misericórdias são eternas e se renovam a cada manhã. E são a causa de não sermos consumidos. Então, a cada dia que você está
aos pés deste Senhor misericordioso, esta paz gloriosa é renovada no seu coração. Não a paz, baseada em circunstâncias, às vezes as coisas estão totalmente adversas, totalmente contra, totalmente. Você está remando e contra a correnteza, mas você tem a certeza, a convicção de que o príncipe da paz mora no seu coração. Olha Deus. Você abriu o seu coração para o Filho do Homem reclinar a cabeça. E então, meus queridos, nós vemos que, como príncipe da paz, Jesus transforma a tempestade em bonança. Então, nós vemos no versículo 40 agora uma outra situação. Porque sois tão tímidos? Não tendes ainda fé? E o discípulo, a palavra discípulo quer dizer aluno. O Senhor queria então nos dar uns seus ensinamentos, mais algumas aulas daquilo que nós precisaríamos aprender. Não só a eles, mas também a nós. Então os homens, eles conheceram o Senhor, mas deveriam conhecê-lo mais profundamente como autor e consumador da fé. E quantos nesta última hora têm se levantado, conhecem até as Escrituras, conhecem até a Bíblia, ouvem até falar de Jesus, mas carecem de fé. Precisam de uma fé mais robustecida. E como então achar esta fé? Como então achar esta fé? O autor e consumador da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo, porque um sacrifício perfeito ele executou e satisfez a justiça divina, e quando o seu sangue foi derramado, o véu foi rasgado de alto a baixo. E agora, meu amado, você não está apenas na igreja Ibreis Tijuca, na rua Doutor Satanini, não. Você já está sentado em Cristo nos lugares celestiais. Pela fé você já está salvo, querido. Independentemente de igreja. Você crê no Senhor Jesus como Filho de Deus? Você crê que o Senhor o ressuscitou dos mortos? Você crê que Ele morreu na cruz para salvar os seus pecados, para lavar os seus pecados? Então você já está salvo em Cristo Jesus, aleluia. Mas é necessário que esta fé seja alimentada. Então Paulo nos ensina, importa que a fé ela seja acrescida, ela seja desenvolvida, e a fé, portanto, vem pelo ouvir a palavra de Deus. Hoje contou esta experiência. Ele estava ali preocupado e orava a Deus, queria que a fé viesse como um raio e enchesse o seu coração de fé. Depois ele leu Romanos e entendeu que a fé ela iria sendo acrescida à medida que ele fosse lendo a palavra, fosse estudando a palavra, ouvindo a palavra revelada. E ele conta dizendo, termina esse relato dizendo que até hoje o Senhor tem acrescido fé no meu coração. Aleluia. E como você pode desenvolver esta fé, tê-la acrescido no seu coração, queridos? Lendo e ouvindo esta palavra maravilhosa. E a palavra da vida estava ali diante deles. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. E quando nós lemos aqui, ainda não tendes fé? E a fé nós sabemos que é o fim e fundamento das coisas que não se veem, tá? É a certeza das coisas que esperam. A palavra diz isso em Hebreus. É a convicção, é certeza. E nos lembramos de um homem que alguns aqui conhecem, já devem ter ouvido falar em Jó, né? Jó foi tão provado, teve seu corpo todo cheio de feridas, a sua própria mulher, dizendo, amaldiçoa esse teu Deus e morre, homem, não tem mais jeito para você? E ele responde, como uma louca fala tudo, mulher. Ora, nu, vim do ventre, nu voltarei, eis que o Senhor não deve dar coisas como estas, eu sei que o Redentor vive, aleluia. E sabe o que quer dizer Jó? Jó quer dizer, voltando sempre para Deus. É o significado do nome de Jó, voltando sempre para Deus. Quando você tiver com a sua fé ou até mesmo estremecida, você lembre-se de Jó, porque pela fé, importa que o justo viva pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então a fé é dinâmica. A fé não faz o homem recuar, mas dinamicamente ele avançar. E quando você avança, você desenvolve, você cresce na graça, no conhecimento, para que não seja mais como meninos inconstantes. E qual era a característica desta tempestade? Lá em Lucas, nós vemos o tipo de tempestade que é. Foi a tempestade de vento. Tempestade de vento.
E o vento foi tamanho, foi tão grande, tão forte, que levantou as águas e cobriu o barco. Meus irmãos, nesta última hora, a hora que está avançada no relógio de Deus, o mundo já está em trevas, o ecumenismo ali está, nós vamos falar disso agora. E quando o Senhor, meus queridos, Ele fala que passemos para outra banda, porque este mundo agora, ele parece um jardim de Azor, ele parece um jardim selado, e lá em Cantares nós vemos que a igreja, ela é vista como um jardim fechado. Quer dizer que este mundo, ele procura encantar o homem para fazer desviar-se do verdadeiro jardim que é a igreja, exatamente. O mundo com seus encantos é um jardim fechado, é um jardim com o seu perfume aromático, até mesmo convidando, até mesmo acenando. Olha, vem para mim. Olha, eu sou tão bom quanto a igreja, sou tão agradável, as minhas águas são doces, vem. Mas qual foi o conselho do Senhor Jesus? Passemos para outra banda. Importa que nós atravessemos, meus amados, para chegarmos o alto é Cristo, aleluia, chegarmos a outra banda. E quando, meus irmãos, nós lemos, tendes fé, ainda não tendes fé? Sentiram então grande temor. Dizemos aos outros, mas quem é este homem que até o vento e o mar que obedecem em Mateus, nós vemos que eles ficaram maravilhados. Agora Jesus se revela como maravilhoso, aleluia. Meus irmãos, o Senhor queria ensinar para esses judeus aqui que o seu nome está lá em Isaías 9. O seu nome seria o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Quando ele repreende o vento, diz o mar, ele ali se demonstrou como Deus forte, mais forte do que os fenômenos da natureza, mais forte do que a própria natureza, porque ele é o Criador. E quantas vezes, quando cantamos aqui, nos sentimos enfraquecidos, desanimados, mas o Deus forte está presente nesta noite, aleluia. Deus forte nos fortalece, Deus forte nos anima, Deus forte nos estimula, Deus forte aumenta a nossa fé. Deus forte diz, olha, não temas, eu sou contigo. Aleluia. Eu sou maravilhoso porque eu opero maravilhas na tua vida. Eu tenho poder para transformar essa tempestade que você está passando, que aos seus olhos é impossível ser transposta. Transformá-la em bonança, louvado seja o nome do Senhor. Você crê nisso, querido? Amém. Você crê que o Senhor que é maravilhoso, cujo nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Filho do homem, está aqui presente essa noite? Amém. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então você glorifica o nome do Senhor. Senhor, louvado seja o teu nome. Diga, Senhor, aleluia, eu estou passando essa tempestade, mas eu não estou sozinho, porque o Senhor está no barco. O Senhor está na minha vida. Aleluia. Porque eu já entreguei a minha vida a ti. O meu nome está escrito no livro da vida. Então não será tempestade. Não será o mundo com seus encantos, com a sua música encantadora e atrativa a me chamar. Meus queridos, quantas semelhanças há entre este mundo que aí está e a igreja? Já perceberam? A água da igreja é doce porque Jesus é a fonte das águas vivas, aleluia. Jesus é esta água que nos dessedenta, nos limpa, nos hidrata, nos torna até mais bonitos, não é? A beleza de Cristo é vista em nós, não é verdade? Uma certa feita eu encontrei com um irmão, com um colega, melhor dizendo, colega da vida antiga, né? E ele chegou para mim, acho, o que houve? Você, rapaz, tomou formol? E eu não entendi, não ouvi aquilo, não entendi, porque eu não reconheci o meu colega. Tamanha a sua aparência desgastada por aquilo que ele fazia, por aquilo que nós fazíamos. Aí eu respondi para ele, formal não é Jesus. É Jesus, porque Jesus nos renova a cada dia. Jesus transforma a nossa vida e vem, e Ele traz a sua presença para nos melhorar. Jesus nunca traz para piorar, para melhorar a nossa vida, para nos dar mais saúde, mais vida e vida com abundância. Amém. Glória a Deus. Você quer esta vida, meu amado?
Você quer esta vida com abundância? Você quer esta vida vivendo, vivenciado de fé em fé, vitória em vitória, de festa em festa? Quem aqui quer? Levante a mão, glória, louvado seja o nome do Senhor. Temos que a grande maioria. O mundo já está aí, o mundo já de maligno. Já está tarde, de conselho do Senhor. Este conselheiro mor. Passemos para outra banda. Não podemos nos deter. Temos que atravessá-lo. E com Jesus haveremos de atravessá-lo. Amém, irmão? Chegaremos lá em Porto Seguro, o Porto Seguro do céu, né? Essa cidade maravilhosa, essa cidade festiva, essa cidade cujas ruas são de ouro. E a palavra diz que as lutas do presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Tamanhas, tão lindas, tão belíssimas promessas que o Senhor nos faz. A palavra do Senhor diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, jamais chegaram ao coração do homem. São as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém. Qual foi o melhor dia da sua vida? Qual foi? O dia mais espetacular, sensacional, de emoções. Então você não pode comparar, porque é incomparavelmente melhor aquilo que Deus preparou e tem preparado para ti. Vamos, portanto, estar nesta hora louvando e glorificando ao nome do Senhor. O Senhor maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, aqui está e quer visitar o seu coração. Quer visitar o meu coração, quer visitar o coração da igreja, renovando. Se alguém se sentir fraco, vai sair daqui forte em nome de Jesus. Se alguém estiver aqui ainda se sentindo fragilizado, enfraquecido, vai sair fortalecido em nome do Senhor. Se alguém aqui estiver, quem sabe, encantado, enredado, talvez até embevecido, não é? Com a beleza deste mundo, com as canções deste mundo de harpa e de alaúde, vai sair daqui esclarecido à luz da palavra de Deus, aleluia. Porque o mundo, meus irmãos, ele engana, ele nos envolve. Mas, quando as escamas caem, nós podemos ver uma outra dimensão. Podemos vislumbrar aquilo de maravilhoso que o Senhor já tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Amém. Vamos cantar, vamos louvar ao Senhor. Graças a Deus. E é interessante, meus queridos, que o Mar da Galileia é, com suas características muito semelhantes a este mundo, ele, além de águas doces, ele é cercado por montanhas. Cercado por montanhas. E quantas vezes, não, o homem olha aí ao seu redor e vê as montanhas, vê os seus problemas se avolumando, são montanhas, são intransponíveis, não há mais como. Mas aí o homem volta-se para a palavra de Deus e começa a ler e entende que eleva os meus olhos para os montes.